Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Gabi Sem Edição. Uma salada de coisas para falar uma mensagem para o seu coração. Olha, até rimou. E hoje a gente vai fazer uma vinculação improvável. Aposto que nunca ninguém fez essa relação. Olha só o que vai ser. Vamos relacionar Jean Piaget e a sua teoria construtivista e a mudança necessária quando a gente constrói conhecimento, com a mudança ocorrida entre o Velho e o Novo Testamento na Bíblia, e também como que essa mudança acontece na vida de quem segue a Bíblia, né, como um livro de valores. Vamos lá? Segundo Piaget, o objetivo da educação é criar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas. Ele é o pai da teoria construtivista, tá? Jean Piaget. Acho que todos os educadores já ouviram falar sobre ele. E ele entende que a aprendizagem é ativa e que, por isso, ela tem que se adaptar às fases do desenvolvimento. Então, a gente pode ver aqui nesse esquema, o processo cognitivo das crianças é diferente dos adultos e que tem 4 fases do desenvolvimento. É importante a gente saber isso quando a gente trabalha com crianças e adolescentes. Por quê? Porque eles passam de fases vinculadas mais ao conhecimento concreto para fases mais vinculadas ao conhecimento abstrato. Então não adianta você querer que uma criança e um adolescente consiga abstrair conceitos logo de cara quando eles são pequenininhos, ali entre 6 e 8 anos. A abstração é uma habilidade trabalhada a partir de 10, 11 anos. Por isso que é importante trazer materiais concretos, por isso que a cultura maker é muito interessante, porque eles veem os conceitos em ação. Ele é conhecido na área de educação, mas Piaget foi um biólogo, e ele fez muitos testes das suas teorias com os próprios filhos, tá? Antes de levar isso para um conhecimento científico que fosse realmente para escolas ou para outros lugares. Então ele é estudado pela psicologia bastante, na psicologia do desenvolvimento. Ele é estudado na educação muito, né? O pai do construtivismo é Piaget. Temos Vygotsky também, mas ele traz mais a dimensão do contexto social, daí já é o socio-interacionismo. E para ele, a inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer, ou seja, você usa aquele conhecimento consolidado. E para Piaget, para que o conhecimento seja construído, você precisa da incerteza, precisa da mudança. E essa mudança ocorre no processo de desequilibração. Você se desequilibra quando você não consegue algo e tem que pegar, acessar o que você sabe para construir um novo conhecimento. E aí, ele criou alguns testes, né, para ver em que fase do desenvolvimento a criança estava. É mais ou menos o que está representado aqui, as provas piagetianas, a permanência do objeto, né, quando você muda, por exemplo, um copo de água, né, a mesma quantidade de água em 2 recipientes, a criança entende que é a mesma quantidade ou ela acha, por exemplo, que esse copo tem mais? Então, as provas piagetianas trazem as evidências da fase em que a criança ou o adolescente estão. Então, para Piaget, sem a incerteza, sem o desequilíbrio, a gente não consegue dar os passos para a mudança. E é sobre mudança que a gente vai falar aqui, nessa próxima parte, sobre o Novo e o Velho Testamento. Esse livro eu recebi num congresso que eu fui com o Luciano Subirá, muito interessante, né? Ele é um de vários e muitos autores que vai falar sobre isso. E o trecho que a gente vai ver aqui é exatamente sobre mudança, a essência da mudança. Então, muitas pessoas devem se perguntar, né? O que mudou de verdade, sintetizando, entre a velha aliança, o Velho Testamento, e a nova aliança com o Novo Testamento após a vinda de Jesus. Todas as grandes religiões acreditam em Jesus. Algumas acreditam só no Velho Testamento, outras acreditam no que a gente chama de nova aliança. E qual é a essência dessa mudança? Eu não vou ler todo o trecho, eu selecionei uma parte que explica a essência dessa mudança, já que a gente está falando de mudança. Piaget falou que a gente só aprende, a gente só se desafia a aprender coisas novas através da desequilibração. Bom, entre o Velho e o Novo Testamento aconteceu isso, e que essa mudança é positiva. A mesma coisa aqui também. Então, para a gente entender, não quer dizer que a nova aliança, tá, quando veio o Novo Testamento, veio abolir, extinguir o que tinha no Velho Testamento. Então, ao contrário, a graça, que a gente chama que a nova aliança, tirou a lei, removeu a lei e trouxe a graça, mas ela não veio atacar a lei.
E a razão é simples. A lei não era o problema. Quem despreza a lei para tentar valorizar a graça não entende os desdobramentos daquilo que afirma. Paulo esclareceu que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Isso está em Romanos 7,12. Se não entendermos qual era o problema, teremos dificuldade de discernir qual exatamente foi a solução oferecida pelo Criador. O apóstolo revelou que o cerne da aflição humana era a incapacidade do homem, por sua natureza de pecado, em obedecer à lei. Então, o Velho Testamento era muito difícil de obedecer. Era um conjunto de leis que a pessoa meio que tinha que fazer por força própria, não era nem por vontade. A gente sabe que às vezes a gente quer fazer alguma coisa certa e acaba não conseguindo. Então, aqui fala sobre essa transição. Então, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3 e 4. Então, a lei é difícil de cumprir pelo simples fato de que a nossa natureza, cada um de nós tem um conjunto de talentos, mas também tem um conjunto de defeitos, temos atributos e temos também coisas que são difíceis para nós. Então, simplesmente cumprir a lei sem essa mudança que ocorreu com a graça depois que veio Jesus, é como se Jesus, o que ele fez, fosse a nossa força para junto com ele cumprir a lei, mas não por uma obrigação, mas pela graça em nós. Então, eu vou continuar aqui nesse trecho. Para a gente entender bem o conceito, não precisamos ler tudo. Portanto, a maior definição do que é a graça é que ela veio para ser força capacitadora, sem igual, que viabiliza ao ser humano a obediência que antes havia sido impossível. Fico profundamente indignado quando vejo pessoas desprovidas de entendimento bíblico sugerir que a graça é permissiva para pecar, né? Então, como se a graça fosse assim. Agora que você tem a graça, né? No Velho Testamento lá tinha aqueles ritos que eles matavam animais para que o sangue expiasse o pecado, você já deve ter ouvido falar disso. E agora não, agora através de Jesus, que é o sacrifício perfeito, a gente se arrepende, pede perdão, então você pode pecar porque é fácil? Claro que não. Então, uma espécie, como se fosse, né, uma espécie de tolerância divina à inevitável desobediência, né? Não, né? Ele é bem taxativo aqui, o Luciano Subirá. 1000 vezes não. A graça é o maior remédio para os problemas do pecado, porque não trata só com os frutos da árvore, mas com a sua raiz. Olha que lindo, eu amo esse versículo aqui. Darei a vocês um coração novo. A coisa sobre aprender coisas novas. Tem que ter um coração novo para a gente manifestar coisas novas, né? Fazendo essa relação com o Piaget. Darei um coração novo. Porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. E em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. E os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer às minhas leis. Ou seja, é um novo coração que vai ter novas atitudes. Então, qual a solução? Trocar o coração. Aquele coração de pedra. Isso aponta para a regeneração, ou seja, uma mudança de natureza disponibilizada na manifestação da graça. Essa transformação possibilita, quando ela se concretiza, aquilo que era impossível para a lei, que é a obediência. Então não é que Deus deu um novo coração, mudou a gente só para a gente obedecer, mas se torna algo natural quando a gente tem uma nova natureza, que é a graça capacitadora. Então a graça, ela não é apenas um favor imerecido, como alguns cristãos pensam, mas ela é uma graça que nos capacita, que nos dá força para fazer aquilo que antes era difícil fazer. Porei as minhas leis na sua mente e escreverei no seu coração. Então uma mudança de dentro para fora. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão dizendo: conheço o Senhor, faça isso, faça aquilo, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Fala que o registro é apagado. Às vezes a gente lembra de coisas que não são legais que a gente faz, mas com essa graça
transformadora, a gente é perdoado e Deus não se lembra mais. Então, porque ela gera uma transformação, e essa é a essência da mudança, que, relacionando novamente com Piaget, o objetivo da educação é criar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas, capazes de mudar e mudar para melhor, ampliando as suas capacidades para construir coisas novas. Se você gostou, curte esse vídeo e compartilha. Tchau, tchau!